Olá, vamos falar de segurança. Segurança nas regiões de fronteira do Brasil. Rota de tráfico de drogas, contrabando e outros crimes. E dentro dessa carga lista é camuflado a droga ou a arma ou o contrabando, para dificultar a fiscalização. Já participei de operações em que, numa só apreensão, em 2009, nós tivemos a oportunidade de apreender 820 quilos de cocaína. Senadores da Subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteira ouviram em audiências públicas algumas autoridades responsáveis pela defesa dessa região considerada vulnerável. O Em Discussão começa agora. Situações da fronteira brasileira, tipos de crimes, que nós encontramos chamados crimes transnacionais. Então temos tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de caminho, tráfico de pessoas, crimes financeiros, sonegação fiscal, que a gente chama o exportabando, mercadoria produzida no Brasil destinada à exportação que não vai, que fica em território nacional, é um problema também na região de fronteira. Exportação ilegal de veículos, que é furto ou roubo de veículo no Brasil e levando para território vizinho, crimes ambientais. América do Sul, infelizmente ou felizmente, nós temos fronteira com 10 países e com os 3 maiores produtores mundiais de cocaína, no caso Colômbia, Peru e Bolívia, e o segundo maior produtor mundial de maconha, no caso o Paraguai. Essa é a nossa fronteira. Na realidade, não é a Bolívia o primeiro produtor de drogas na América do Sul. Nós temos o Peru como primeiro produtor de drogas, cocaína e seus derivados, a Colômbia em segundo, a Bolívia e o Paraguai mais na parte de plantações. A entrada de droga no Brasil, e esses dados são ostensivos, inclusive publicados pela própria ONU anualmente, em relação à América do Sul, os maiores entradas de tráfico de droga no país da Colômbia, do Peru, da Bolívia, no Paraguai e recentemente também pelo Uruguai, como nós vamos ver que as organizações estão se contrapondo às ações que o Estado brasileiro tem desenvolvido na faixa de fronteira, utilizando outros meios, métodos e metodologia para que essa droga entre no Brasil. Quanto a vias terrestres, temos o tráfico formiga, o tráfico de mulas, que é feito em pequena escala. Nós temos a travessia simples, que é simplesmente a pessoa passa com aquela carga. Nós temos a situração, a organização criminosa manda de 3 ou 4 cargas em itinerários diferentes, contando que uma carga possa ser caída por órgãos de repressão. Nós temos a utilização de batedores, então a carga lista vai atrás e é o batedor identificando se tem patrulhamento ostensivo naquele local. Nós temos cargas listas. Então, uma carga de lista de grãos, uma carga lista de carne, uma carga lista de mercadoria produzida numa região, e dentro dessa carga lista é camuflado a droga ou a arma ou o contrabando, para dificultar a fiscalização. Nós temos a corrupção de agentes públicos. Não existe organização criminosa sem anuência de agentes públicos. Então, na fronteira do Paraguai, nós temos o contrabando de cigarros, que é um problema sério nesse país, organizações criminosas estruturadas, dedicadas a esse crime. Contrabando de eletrônicos, pneus, agrotóxico, informática, materiais cirúrgicos e medicamentos, tráfico de armas, tráfico de maconha, cocaína e tráfico de pessoas. Na fronteira com Bolívia e Peru, contrabando em menor escala também, tráfico de armas, tráfico de cocaína e tráfico de pessoas. Essas operações que a gente chama de exploratórias são feitas frequentemente na fronteira, geralmente motivadas pelo próprio governo para que a gente estude determinadas problemáticas. A situação de brasiguaios também é uma coisa comum, que a gente costuma ir, inclusive no Paraguai também, com autorização do Paraguai, para estudar quais são as demandas desses paraguaios, o que eles estão sofrendo e etc. Afinal, são brasileiros lá do outro lado. Compras de terras por estrangeiros, grupos operacionais e analíticos vão a esses locais saber sobre isso. Questão Raposa do Cerro do Sol, também foi bastante estudada durante muitos e muitos anos, já que o assunto foi bastante debatido. Contrabando de minerais, situação de brasileiros na Bolívia, enfim, uma série de assuntos que são assuntos típicos da região fronteiriça e de segurança da Amazônia também, que são então levantados por essas equipes que vão ao local, saem das suas sedes, que vão aos locais para fazer esse levantamento, às vezes ficam 10 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. Fazem esse estudo, produzem conhecimento, então enviam ao governo federal. O Exército, só no CMA, realizou 98 operações na faixa de fronteira. Então isso às vezes não é divulgado, não é
de interesse, mas é um esforço muito grande que está sendo despendido. 5 operações nessas regiões, 31 em Roraima, pegando aqui a Venezuela e a Colômbia, 21 operações, 23 nessa região e mais 18 aqui no Acre e Rondônia, fazendo fronteira com a Bolívia e com o Peru. Só o Comando Militar da Amazônia. 2010 até abril desse ano. Nós, ABIN, sabemos que o corte de verbas foi bastante significativo em todas as áreas. Na ABIN também, a gente chegou a brincar que todo o orçamento que a ABIN tem para trabalhar nessas viagens exploratórias ou sistemáticas, não compram, a gente comparou lá, 2 mísseis cruise desses que os Estados Unidos costumam lançar aí em cima de países. A nossa muito parca presença na fronteira, e isso terá que ser mudado, na nossa visão. A nossa atual presidente determinou que a gente reforçasse a nossa estrutura presidencial, a nossa estrutura da ABIN na fronteira. Então temos um plano montado para reforçar. O Itamaraty entende que a defesa da fronteira e a segurança na fronteira é um tema basicamente de exercício da soberania nacional. Então, quer dizer, o Itamaraty não é uma unidade operativa de fronteira, ela não cuida diretamente da segurança na fronteira. O Itamaraty ajuda a promover a cooperação, né, entre os países que tem reflexo na segurança das fronteiras. Não adianta só o patrulhamento ostensivo. Não adianta, sem inteligência, eu sempre comento, 30% a 40% do tráfico de armas e tráfico de drogas desse país é decorrente do tráfico formiga, esse que nós comentamos anteriormente. 70% são estruturas mais complexas e utiliza essa forma de camuflar. O governador Blairo Maggi tem conhecimento, são milhares de caminhões que saem do estado de Mato Grosso por dia. Não é impossível fiscalizar tudo aquilo. Só a inteligência. Tem que ter o patrulhamento ostensivo? Tem. Mas é fundamental a inteligência. Conhecer o traficante é crime que visa lucro? Tem um homem. E o homem tem que ser identificado e tem que ser acompanhado. Então a inteligência que a gente fala sempre, a inteligência policial, é identificar, investigá-lo, reunir provas e, se for o caso, prendê-lo. No próximo bloco, secretários de segurança falam dos problemas que enfrentam em seus estados para combater o crime nas fronteiras. Dentro de instantes.